Quem é o nosso Deus? Muitas vezes nós cristãos estamos tão acostumados em chamar Deus apenas de Deus, não que seja pouco, quero deixar isso bem claro, mas a própria palavra nos revela que Deus se demonstrou, se fez revelar em alguns momentos da história do Antigo e do Novo Testamento de maneiras distintas e específicas. Não há nenhum problema em você e eu apenas nos dirigirmos e referirmos a nossa divindade como sendo Deus. Mas no Antigo Testamento existem algumas expressões linguísticas, existem alguns termos que ajudam a gente a ter uma impressão muito mais específica e definida, de acordo com o contexto histórico, quem Deus gostaria de se revelar em determinados momentos. E sabe por que é muito interessante você e eu sabermos quem é o nosso Deus nesse contexto histórico? Porque você vai perceber que quanto mais descobrirmos estas expressões e entendermos o seu significado, mais relevante pode ser o nosso relacionamento com Ele, mais específico pode ser o nosso direcionamento. E muito mais do que isso, quando eu me questiono por que Deus se revelou sobre essas formas, sobre esses termos no Antigo Testamento, eu chego a uma conclusão, não que seja a única e nem que seja a correta, mas para mim faz sentido enxergar que Deus gostaria de preencher aquilo que muitas vezes em nossa mente é colocado como um abismo de dúvida, um abismo de interrogação, um abismo de questionamento. E quando nós compreendermos quem é Ele, através da forma como Ele se revela, você vai ver que as peças se encaixam perfeitamente e a nossa fé se fortalece, a nossa convicção é levada a um nível de maturidade muito mais intenso e profundo do que estamos vivendo neste momento. E o primeiro termo que vai nos ajudar a descobrir, a revelar quem é o nosso Deus é Yahweh, Jeová, que quer dizer Senhor. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse aqui é o momento em que Deus aparece e se revela para Moisés na sarça ardente, quando ele estava apacentando os rebanhos de Jetro, seu sogro, no deserto de Midian. E aí então o Senhor apresenta para Moisés o seu pedido, o seu desejo, juntamente com a sua ordem. Ouvi o clamor dos meus filhos, do meu povo, e agora você vai retirá-los do Egito. Você e eu conhecemos a história. Deus parece estar tão empolgado com aquilo, mas o seu servo Moisés não. Moisés, ainda que no seu íntimo desejasse a libertação do povo, mas ele tinha muita dúvida, não em relação a Deus, mas em relação a si mesmo. E você se recorda que Moisés faz exatamente esses questionamentos para Deus. Senhor, eles não vão crer. Eles não vão acreditar em mim. E se eles me perguntarem quem me enviou? E aí então, é exatamente a resposta de Deus a esse texto. Diz a eles, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Amados, essa revelação que foi dada a Moisés, ela traz uma característica de imediatismo, a presença de Deus. Ou seja, Yahweh está presente, acessível, perto daqueles que invocam por livramento, por perdão, por orientação. E depois que a gente olha a história
de como Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio, da escravidão, com grandes sinais, com grande manifestação do seu poder, faz mais sentido entender o termo Yahweh. Deus está presente, Deus está perto, Deus está acessível. O Senhor, Jeová. Quando fico pensando nesse termo, Jeová, Yahweh ou Senhor, muitas vezes nós acabamos exprimindo ele de forma tão, não vou usar um termo pejorativo, de forma banal, mas de forma tão simples, que a gente acaba se esquecendo do significado, do contexto e da sua importância. Amados, o Senhor está presente. O Senhor é acessível, o Senhor está perto para livrar. Yahweh, o Senhor é quem Ele diz ser. Eu sou o que sou. E isso precisa ser internalizado hoje em nosso coração, para que você não tenha dúvidas de que Deus, Yahweh, Jeová, está ao seu lado nesta manhã de jejum e oração. Diante da situação que você tem enfrentado, alguma vez você já sentiu ou teve a impressão equivocada de que Deus estava longe? Então saiba que Yahweh, eu sou o que sou, está ao seu lado, acessível e disponível para você e por você.